Bom, hoje então a gente vai começar a respeito da produção enxuta. A aula de hoje é sobre como que o PCP lida em ambientes de produção enxuta, que é um pouquinho diferente da produção em massa. Enquanto a gente está em produção em massa ou mesmo produção contínua, o mais comum é a gente trabalhar nesse formato do MRP1, MRP2. Na produção enxuta, tentou subverter o modelo de como controlar, como planejar a nossa produção. Em vez de ter o carinha PCP que vai liberar ordens de produção, o PCP ele vai dizer o quanto que tem que ter dentro do nosso ambiente produtivo, do nosso chão de fábrica ou chão de serviço, de estoques intermediários. E a partir do momento que eu gasto esse estoque intermediário, o PCP não precisa informar para o meio produtivo produzir. O próprio setor produtivo descobre que faltou aquela peça, que ela foi gasta, e repõe ela por sua própria autonomia, com sua própria autonomia. Então é um outro jeito da gente enxergar o modelo produtivo. Mas vamos ver aos pouquinhos o que é essa bendita produção enxuta, ver um pouquinho sobre os desperdícios e depois a gente entra nesse sistema Kanban RID 1K, que é o modelo de PCP para a produção enxuta. Dentro então do nosso PCP, vamos estar agora ainda na programação e sequenciamento da produção. Já fizemos, imaginem que já fizemos o plano mestre de produção, já sabemos quantos itens vamos produzir de cada elemento, e agora a gente vai quebrar isso para a produção executar, dando uma ordem, dando uma ordenação, uma sequência produtiva para o meio produtivo executar. Tem que fazer várias ordens de produção, mas ele tem que saber quais são elas e qual é a sequência a ser produzida. Dentro então das tarefinhas do PCP, igual a gente já comentou, eu tenho três principais, que é o carregamento, que é o quanto que eu vou fazer, quantidade, programação, que é o quando, a data que eu vou fazer, e a sequência, que é em que ordem eu vou fazer. E eu tenho que controlar esses três, se eles estão sendo cumpridos conforme a gente planejou. Até agora, a gente aprendeu que o quanto fazer e o quando fazer vinha por meio da OLP, da Ordem Liberada de Produção. Porém, não existe só esse modelo, e é isso que a gente vai estar discutindo durante essa aula. O modelo da OLP, pelo MRP1, MRP2, ele funciona dentro dos softwares da empresa, que normalmente trabalham com baixa variedade e alto volume. Então, empresas de produção em massa, empresas de produção contínua. Algumas por lote, por batelada, também trabalham com MRP, mas não é tão comum assim. Então, para os outros meios produtivos, a gente tenta vincular um PCP um pouco diferente. E um desses outros meios produtivos é a nossa produção enxuta. Antes de entrar na produção enxuta, eu tenho que lembrar para vocês que existem duas formas de programar. A gente ainda não entrou a fundo nessa programação, hoje que a gente vai começar a ver ela. Para programar, eu posso programar para frente e para trás, que é um dos jeitos da gente programar, e posso programar com relação a empurrar a produção ou puxar a produção. A programação nada mais é do que eu declarar volumes e horários. Então, vou declarar uma OLP, por exemplo, uma ordem liberada de produção, de quanto que eu vou produzir de determinado elemento. Basicamente, isso é a programação. Determinar o tempo, com início e fim, com um volume a ser vinculado. Essa programação existem algumas formas distintas. A que a gente vai estar trabalhando aqui é pelo modelo Kanban RID 1K, que ele descarta a necessidade das OLPs. Já semana que vem a gente vai ver outro modelo, que é o sistema PERT CPM, que ele já serve para produção por projetos, que é um outro jeito ainda, uma terceira forma da gente programar e dizer datas e quantidades para o nosso meio produtivo. Então, só relembrando aqui, primeiramente a gente tem a programação para frente e para trás, que a gente vai ver semana que vem ela, na qual a programação para frente, eu recebi o pedido hoje e programo de hoje para frente. Então, recebi um pedido hoje e tenho que entregar no final de setembro. Porém, o pedido demora só 10 dias para ser feito. Se eu programar hoje, vou acabar lá para o dia 10 de setembro, vai ficar 20 dias parado no meu estoque. Isso a gente chama de programação para frente. Planejo de hoje, da data que eu recebi, para frente. A programação para trás, eu inverto a ordem. Eu pego o dia que tem que entregar e retorno até o último dia possível para eu produzir sem atraso. Então, preciso entregar dia 30 de setembro e demora 10 dias,
Então, vou soltar a minha ordem de produção dia 20 de setembro. Porque eu vou produzir e vou entregar e ponto final, não vai ficar em estoque. Essas são duas formas distintas de programar, que a gente vai ver mais semana que vem, a respeito de programação para frente e programação para trás. A que a gente vai ver hoje é a respeito da programação empurrada e da programação puxada. A programação empurrada era a que a gente estava vendo até agora. Eu solto a ordem de produção, o setor produz e empurro o que ele fez para frente. Eu fiz minha parte, agora cabe ao outro fazer a parte dele. Normalmente as empresas costumam trabalhar nesse formato, que vem uma hierarquia mais forte, alguém manda e você obedece. Porém, com a produção enxuta, lá em 1950, tem toda a historinha que vocês já devem lembrar, lá do sistema Toyota de produção, a gente inverteu esse modelo. Em vez de eu soltar ordens de produção individuais para cada posto de trabalho, agora vou soltar uma única ordem de produção lá para a expedição. Por exemplo, a expedição olha se ela tem alguma coisa em estoque e se a expedição não tiver algo em estoque, ela manda o posto de trás produzir. Notem que não é mais o PCP que manda. O próprio setor subsequente manda o setor anterior produzir. O que isso quer dizer? Que o setor da frente está puxando a produção. Ele que puxa aquilo que está faltando para ele complementar os pedidos. Isso acarreta várias mudanças de comportamento no ambiente. Agora não tem mais alguém cobrando ordem de produção, cobrando o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, chegando pedir toda hora, mudando ordens liberadas de produção por conta do MRP2, nem nada do tipo. A gente já tem um outro formato a ser trabalhado. Matheus perguntou aqui, programar para frente e para trás, exclusivo do gráfico Gantt? Não, Matheus, a gente vai aprender ele pelo PERT CPM, que faz parte da gestão de projetos pelo gráfico Gantt. O gráfico Gantt auxilia na programação para frente e para trás, mas não é o único jeito. Bom, voltando então aqui na nossa programação empurrada e puxada, eu tenho empurrada, cada setorzinho recebe a sua ordem produtiva, produz e empurra o que foi feito para o próximo. Se o próximo está ocupado ou não, problema dele. Eu já fiz minha parte e cumpri minha meta do dia. Na programação puxada, eu mando a ordem para o último setor, ou um dos últimos setores, existem algumas variações, e esse setor que cobra os demais, caso não tenha o produto. Então tem uma diferença bem grande a respeito de como organizar, como planejar sistemas produtivos desse tipo. A produção puxada a gente chama atualmente de produção enxuta, que tem lá o Lean Production, produção enxuta que a gente pode trabalhar. E o PCP, para lidar na produção enxuta, ele muda o foco. E é isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. Falando um pouquinho sobre a produção enxuta, sei que todo mundo já deve ter lido alguma coisa, visto alguma historinha, então vou passar aqui bem rapidinho com vocês. Começando então, o termo em si, Lean Production, ele só foi utilizado a partir do livro A Máquina que Mudou o Mundo, que foi escrito pelo Almach, Jones e Ross, em 1990. Bem, se vocês puderem, pelo menos leiam o capítulo 2 e o capítulo 3 desse livro. Nesses dois capítulos, o Almach, o Jones e o Ross, eles estudaram a produção em massa, no capítulo 2, e no capítulo 3 a produção enxuta. Então eles comparam muito bem esses dois tipos de formato de produção. Então dá uma diferença muito grande no jeito que a gente enxerga o meio produtivo. A principal razão de existir da produção enxuta, que foi a tradução para o Brasil desse termo, Lean Production, virou produção enxuta aqui, é a seguinte: a gente vai eliminar todo e qualquer desperdício do meio produtivo. Não é para ter nenhum tipo de desperdício, nenhum tipo de perda dentro do nosso processo. Igual vocês conhecem a historinha, no Japão, depois lá da Segunda Guerra, caiu 2 bombinhas lá, explodiu metade do país, e eu não tenho mercado consumidor para uma produção em massa. Não é igual nos Estados Unidos, não é igual na Europa, que eu tenho muita gente ali passando fome, eu precisando de emprego, precisando consumir, para girar o fluxo produtivo. No Japão, eu preciso de produtos, porém não em grande quantidade, é pequeno o país, mas também precisam ser baratos.
Logo, o sistema em massa não funcionaria. O sistema em massa prega que eu tenho que aumentar a quantidade, meu volume tem que ser alto para eu conseguir ratear os meus custos. Isso não funcionaria. Então, eles tiveram que adaptar o modelo produtivo para essa nova forma, que a gente chama hoje ou de sistema Toyota de produção, ou de produção enxuta, o nome que vocês quiserem dar. Para fazer isso, buscou-se todos os desperdícios produtivos e eliminou-os. Tentou zerar qualquer tipo de defeito, zerar qualquer tipo de estoque, tudo que o cliente não enxerga como valor no seu produto ou no seu serviço, tornando as operações mais rápidas, os produtos com maior qualidade, com custo baixíssimo. Eles queriam lá na década de 50 o melhor dos mundos, o bom, bonito, barato. E quer queira que não, até alcançaram um patamar bem alto. Até hoje a Toyota, a Honda e as fábricas dos tigres asiáticos são consideradas as melhores nesse quesito de desperdício. Em suma, então, o Lean busca eliminar ao máximo tudo que não agrega valor para o nosso produto ou nosso serviço. Tudo que o cliente não enxerga como valoroso, que ele vai pagar por aquilo, eu tenho que eliminar. Então, o que é essa bendita atividade que agrega valor? Para facilitar a nossa didática, a gente divide em 3 itens. O primeiro item são aquilo que realmente agrega valor para o nosso cliente, que são as atividades que agregam valor. O que isso quer dizer? O cliente vai e paga por um notebook. Você vai lá na loja e quer comprar um notebook. Porém, você olha, tem frete. Você já começa a torcer o nariz. Você olha, tem um item aqui que eu não gosto. Ou olha, o preço está muito caro, eu não precisava que ficasse tantos notebooks em estoque, só vou comprar um. Então você começa a enxergar o seu produto só para você. Aquilo que você enxerga que vale a pena pagar por ele é aquilo que agrega valor. Pensem, por exemplo, para a fábrica de notebook. Por que ela tem que ter 10 mil notebooks em estoque, sendo que você vai comprar só um? O custo dela manter tudo isso de estoque final é muito alto e ela tem que repassar para o cliente vai pagar por isso, mesmo não querendo. Se eu tiver inspeção, o cliente não quer que você tenha inspeção, problema teu se o produto sair ruim. Ele quer comprar um produto bom, se você produziu bom da primeira vez, melhor ainda. O cliente não quer saber se você tem uma fábrica gigante que o seu operador anda 1 km por dia lá dentro. Se o operador ficasse numa bancada e montasse um notebook para ele, estava bom demais. Então, tudo aquilo que o cliente enxerga como não agregar valor, a ideia da empresa, você como fabricador ou indústria ou comércio, tem que tentar eliminar e manter só aquilo que realmente o cliente enxerga como valoroso do seu produto ou do seu serviço. Porém, a gente tem 2 tipos de atividade que não agregam valor. Um primeiro que realmente é desperdício, que eu estou perdendo dinheiro, perdendo tempo fazendo isso. Por exemplo, estoques intermediários. Por que eu não tenho estoque intermediário na empresa e não produzo tudo bonitinho? Entra um, sai um, entra um, sai um. Se fosse produção artesanal, a gente faria isso. Produzia um de cada vez e já entregava. Por que eu tenho uma indústria gigante e não consigo produzir um por vez? Tem que produzir um lote gigante. Então isso é um desperdício idiota. Por outro lado, existem algumas considerações, algumas atividades que mesmo o cliente não querendo pagar por elas, você é obrigado a ter. Por exemplo, em inspeção final. Você pode correr o risco de entregar um produto defeituoso. Então, para minimizar esse risco, você coloca um inspetor. Pelo menos um lá no meio da sua empresa. O cliente não quer saber desse inspetor, ele não pagaria por ele. Não está produzindo nada que agregue para o nosso cliente. Porém, se eu não tiver esse inspetor, eu vou me ferrar. Vai passar alguma hora um produto defeituoso e eu vou tomar alguma coisa, o meu cliente vai xingar bastante a gente. Então, há atividades que realmente não agregam valor em nada e tem outras que, mesmo não agregando valor, eu preciso manter. Senão, não dá muito certo o meu meio produtivo. O que o pessoal costuma fazer? E aí que vem a grande sacada do Lean. Enquanto a gente está em produção em massa, a gente tenta melhorar as atividades que agregam valor. Então tem uma máquina lá que produz 1.000 unidades por dia. Vou fazê-la produzir 1.200. Estou aumentando o valor para o cliente, reduzindo o custo. E normalmente a gente acaba fazendo isso. Pega apenas as atividades que agregam valor, aquelas atividades em si que a gente executa, e esquece todo o restante da empresa, todo o fluxo do processo.
Quando isso acontece, a minha percentagem de ganho é bem pequenininha. Eu pego aqui o quesito azulzinho escuro e melhoro ele. Só que esqueço todo o restante azul claro que o cliente não está pagando e que eu estou perdendo dinheiro com isso. O Lean focou invertido. Eu deixo as atividades atuais, que já estão dando certo, que agrega valor, e vou pegar tudo aquilo que não agrega valor e vou cortar. E é muita coisa que a gente faz inutilmente ou deixa acontecer de forma de desperdício mesmo na nossa organização. Então, o enfoque Lean é pegar todas as gordurinhas que a gente tem na nossa fábrica, passar pela maquininha Lean e sair todo mundo fininho. Olha que legal. Seria bem bacana ter essa maquininha, lógico. Então, a ideia do Lean é basicamente essa. Transformar todas as gordurinhas que a gente tem, que porventura eu vou usar algum dia aquela gordurinha, tem um processo que produz um pouquinho mais, tem um estoquezinho ali por via de dúvida, tem um inspetor a mais, tem um funcionário a mais, e o Lean tenta cortar tudo isso. Eu só vou ter o estritamente necessário para entregar o produto ou serviço muito bem feito para o meu cliente. Alguns ganhos com relação à produção em massa. Em 2001, o Felt fez uma pesquisa, eu acho que com mais de 100 empresas lá na Europa, no caso dele, e ele descobriu alguns ganhos percentuais que o Lean obteve. Por exemplo, em comparação com a produção em massa, o Lean consegue reduzir o inventário, ou seja, o estoque intermediário, de 30% a 90%. É uma redução muito grande mesmo. Estoque é uma coisa que o Lean abobina. Você tem que eliminar ele de quase toda forma. As atividades de produção, mesmo não sendo o foco do Lean, mas quando eu melhoro todo, eu acabo melhorando elas também. Eu consegui reduzir os tempos de 20% a 75%. Lead time, que é o tempo de entrega do produto, do pedido até a entrega. Com o Lean, a gente consegue reduzir até 90%. Produtividade, aumenta 30%. Reduz 50% as atividades que não agregam valor. Redução do espaço, eu consigo reduzir até 50% do espaço utilizado. Por exemplo, esse daqui eu posso dar um exemplo, ali em Ribeirão Preto, tem a da Biatlante. Da Biatlante faz cadeira de dentista, ali em Ribeirão Preto. Material odontológico em si. Equipamento odontológico, melhor dizendo. A da Biatlante tem 2 barracões gigantes, quase do tamanho do Siri, cada um dos barracões. Do Siri não, do prédio do Siri. E iria construir o terceiro, por conta que já estava com falta de espaço, ia construir um barracão só para estoque. Após implantar a produção enxuta, um dos 2 barracões ficou vazio, por conta que conseguiu reduzir o espaço que ficava aquele mundaréu de estoque, aquele mundaréu de peça semi-acabada ou peça acabada em si. Então, em vez de construir um novo galpão, sobrou um galpão lá da planta deles. Então, tem realmente um ganho de espaço muito grande quando a gente trabalha com produção enxuta. Setup, que é a troca rápida, troca de ferramentas. Vou trocar da peça A para a peça B, tem que mudar alguma pecinha na minha máquina, algum componente da minha máquina. Eu consigo reduzir até 75%. E distância percorrida também a gente consegue reduzir bastante. Pode parecer que não, mas nosso operador anda e anda muito dentro da nossa empresa. Tem que ir lá no almoxarifado pegar uma peça, tem que ir lá na produção produzir, tem que levar lá do outro lado para a expedição, tem que conversar com o inspetor que está lá do outro lado da empresa e por aí vai. Tudo isso eu estou perdendo tempo. O operador que eu contratei para trabalhar, ele fica andando. Então é um desperdício que a gente tem que tentar eliminar. Com o Lean, segundo o Felt, a gente consegue reduzir até 80% dessas distâncias percorridas.